Bom dia, passando aqui para fazer um vídeo explicando a questão número 4 que o colega pediu, o colega Queiroz. Né? Então a questão diz o seguinte: determine a reta tangente à curva de interseção da superfície dada por essa equação aqui, né? Z igual a 3x ao quadrado menos 5xy ao cubo menos seno de xy com o plano y igual a zero. Plano y igual a zero é o plano xe, não é isso? No ponto Q de coordenadas 1, 0 e 3. A primeira coisa que você tem que verificar é se esse ponto realmente pertence à superfície, né? Então, se você fizer x igual a 1 e y igual a 0, o z vai dar 3, vamos ver. X igual a 1 aqui já deu 3, né? Y igual a 0 anula aqui e seno de 0 é 0. De fato, z é igual a 3. Então, que pertence de fato à superfície, não tem erro no nosso enunciado. Aí vamos lá. Nós temos aqui o R3, não é? X, Y e Z. Então aqui nós temos o ponto de coordenadas 1, que é 1, e aqui 3. 1, 2, 3 lá no eixo Z, né? Isso aqui é o 3. Então eu sei que aqui, nesse pontinho, aqui está o ponto Q, né? Esse é o ponto Q. Vou colocar lá. Depois eu escrevo. Deixa eu primeiro. E sei que vai ter aqui uma interseção da superfície. Eu não sei como é essa interseção. Eu vou desenhar qualquer coisa só para orientar o nosso raciocínio, tá bom? Então, vai ter uma coisa, digamos, que essa interseção da superfície com o plano XZ, tá bom? Aqui é X, eixo Z. Aqui é o eixo Y. Então, você vai ter a superfície entrando, ela vai intersectar aqui o plano XZ. Poxa, eu não estava enquadrando, né? Então, deixa eu prestar mais atenção aqui. Então, vamos lá. Você tem aqui a interseção da superfície com o plano XZ. Nesse ponto, que é o ponto Q, aqui o ponto Q, de coordenadas 1, 0 e 3, não é? Vai ter um plano tangente aqui na superfície. Plano tangente que vai intersectar o plano XZ segundo uma reta tangente a essa curva, né? Essa é a ideia. Vai ter uma reta tangente bem aqui. Então, essa reta vermelha que estou passando aqui é a reta que está sendo pedida no exercício, tá bom? E é exatamente a interseção do plano tangente nesse ponto com o plano XZ. Então, o que você vai fazer? Vou chamar essa reta de reta R, tá bom? Essa reta tangente vai ser a reta R. Você vai calcular o plano tangente nesse ponto, não é? Plano tangente nesse ponto, e depois intersectar o plano tangente com o plano XZ. Então, o plano tangente você sabe que é dado por Z é igual a F aplicado ao ponto 1, 0, mais dF dx no ponto 1, 0, aqui x menos 1, mais dF dy no ponto 1, 0, y menos 0, né? Esse é o plano tangente, conforme nós vimos no nosso vídeo lá sobre plano tangente. Agora eu tenho que derivar a função em relação a x, derivar a função em relação a y. Está quase feito o exercício, né? Mas eu vou fazer isso. Vamos lá. dF dx dá o quê? dF dx, nós vamos derivar a função em relação a x, ou seja, você vai olhar o y como uma constante. Então vai dar 6x, aí deriva aqui, vai dar o quê? 15xy ao quadrado, menos, né? 15. Opa, estou derivando em relação a x, 15y ao quadrado, não é?
Peraí. Oh, perdão. Estou derivando em relação a x, vai dar 5y ao cubo. 5y ao cubo, tá certo? Em relação a x, o resto é constante. Menos 5y ao cubo. Derivando em relação a x, vai dar menos cosseno. Cosseno de xy, o argumento é o mesmo. Deriva o argumento, vai dar y aqui na frente. Ora, quando eu aplico df dx a 1, 0, o resultado é, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0, né? Então vai ficar 6 multiplicado por 1 igual a 6. Então lá na nossa, igual a 6, lá na nossa formulinha do plano tangente, esse camarada eu já descobri que é 6. Esse coeficiente aqui é 6. Né? Coeficiente 6. Agora eu derivo a função em relação a y. Derivando em relação a y, aqui para baixo. Derivada da f em relação a y no ponto 1. Não, só a derivada, depois a gente aplica o ponto. Derivada em relação a y. Agora o nosso y é constante, eu faço variar, o nosso x é constante, faço variar o y. Então aqui, derivada da constante é 0, né? Derivando em relação a y agora sim. Que menos 15, não é? Menos 15x y ao quadrado, aí menos, derivada do seno é cosseno, o argumento é o mesmo, deriva o argumento em relação a y agora, vai dar x, não é? Então, quando eu aplico df dx e quando eu aplico df dy no ponto 1, 0, eu obtenho o quê? Y é 0, aqui morre, né? E aqui y0 vai dar cosseno de 0, 1. Então fica só menos x. Menos x, ou seja, menos 1. Então você tem menos 1. Então meu df dy aplicado a 1, 0. Df dy aplicado a 1, 0 é o número menos 1. Estou colocando assim para economizar espaço. Já vamos multiplicar aqui, tá bom? Então você vai ter que o plano tangente é z igual. F aplicado a 1, 0 é 3, já calculamos, não é? F aplicado a 1, 0 é 3. Aqui você tem 6 vezes x, 6x, menos 6, não é? Menos y, e o 0 morreu. Então está aqui o nosso plano tangente naquele ponto. Z, plano tangente. Plano tangente a superfície, vou chamar de gama, a gama, tá? No ponto de coordenadas 1, 0, 3. É dado por z igual 6x menos y, 6x menos y menos 3. Esse é o plano tangente. Quando eu faço a interseção com o eixo y, eu obtenho a reta, né? Então, já vou escrever aqui por falta de espaço. Reta tangente vai ser plano y igual a 0, vai ficar z igual a 6x menos 3. Essa é a resposta, tá? Essa é a nossa reta tangente. Reta tangente no ponto que foi requerido ali. Você poderia escrever também as equações paramétricas, né, numa outra forma. Você faz x igual a lambda, não, ou t, um parâmetro t, y igual a 0, z igual a 6t menos 3, com t variando em r. Essas são as equações paramétricas, é a mesma reta, tá? Isso pode ser essa resposta, pode ser essa aqui. Então, ok, muito obrigado. Agora, veja bem, você poderia resolver esse exercício sem usar a nossa teoria, você poderia usar só cálculo 1. Se der tempo, eu faço até um vídeo mostrando a você como é que você resolve isso usando só cálculo 1. Um grande abraço, fiquem com Deus.